Saudações a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho de um mestre, que nos trouxe uma mensagem. É preciso que a gente tenha esses exemplos para a gente fazer essa nossa transformação, essa nossa mudança, né? Porque o exemplo, ele arrasta. E nós temos bons exemplos aí, tá? Então, são seres que trouxeram pra gente, mostrando o caminho. Esse mestre que eu falo é São Francisco de Assis. Eu tenho ele como mestre devido trabalhar a oração dele em mim. Tanto que fiz uma pequena mudança, assim, a nível de palavra, né? Ele coloca que eu leve e eu falo que eu seja. Eu gostaria de comparar essa oração de São Francisco de Assis com a tabela, a escala das emoções, né? A escala da consciência, do cientista que traz pra gente isso em Hertz, né? Pela ciência. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho dessas duas ferramentas para a evolução, para a transformação do seu ser interno, tá, gente? Eu não posso mudar o exterior sem alterar o meu interior. Eu preciso modificar o meu interior para meus átomos vibrar, gerar uma frequência vibrando positivamente para esse acontecimento, tá? Então, é tudo a nível de vibração, tá? Frequência, códigos. Eu preciso codificar o meu ser com a atualidade das frequências que estão chegando. E sempre chega, né, através da nossa pineal, atualização de energias para nossos chakras avançar, promover isso no espírito e o espírito mandar para o perispírito, tá? Então a oração de São Francisco diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A gente faz já uma reflexão aí. Eu estou sendo um instrumento de paz. Quanto? De 0 a 10. Quanto que eu já consigo ser um instrumento de paz? Mesmo que o outro chegue a mim de forma impaciente, eu consigo manter meu equilíbrio, continuar em paz. Aí os hormônios vão começar a falar, né? Se eu sair desse padrão de frequência equilíbrio, significa que eu ainda estou construindo, tá? Não quer dizer que eu não tenha. Eu tenho um X, padrão vibracional de equilíbrio. Então eu preciso fazer mais exercícios para conseguir avançar, né, com esse padrão de frequência. É prática. Não é dizer eu quero ou ler alguma informação, já saber essa informação e isso vai codificar. Não. Na PNL nós sabemos que nós precisamos repetir um padrão, né, um código, repetir uma ação para conseguir colocar no nosso córtex cerebral um novo padrão de vibração, de frequência, de ação, tá? Então vamos lá. Essa dualidade da oração de São Francisco nos ensina muito, tá?
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para mim, para o meu ser. Onde houver ódio, onde é que está esse ódio? Em mim? No outro? A ação do ódio, da raiva, né? O sentimento. Por que que eu ainda permito me sentir essa emoção? Quando o outro, digamos assim, pisa no meu calo, né? Acerta a minha ferida. Quanto que eu consigo lidar com isso? Então, onde houver ódio, que eu leve amor. Se eu sentir ódio ainda, ou raiva, eu preciso fazer um exercício de amor para transformar, né, esse ódio, esse sentimento que eu gerei em amor. E através da lei do perdão das ofensas, da aceitação, da compreensão, é onde entra a tabelinha, né, de escala da consciência do cientista, que nos traz a posição em hertz. A raiva, o ódio, né, ela é um padrão de hertz, 150 hertz. Então eu baixo minha vibração, eu estou na parte da contração. Meus átomos começam a vibrar na contração. A frequência baixa. O que tem nessas frequências baixas? Desequilíbrio, doenças, desespero, né? Tristezas, medos, vergonha, culpa, apatia. Tudo está nesse padrão de frequências baixas, desejos também. Então, se eu tiver nesse padrão de frequência baixa, eu vou estar vibrando, né, na contração. Meus átomos vão estar vibrando na contração. Aí nós vemos, né, a segunda palavrinha de São Francisco, que ele fala: onde houver ofensa, que eu seja o perdão. É exatamente essa dualidade que nós vamos trabalhar. O meu ser sentiu-se ofendido, tá? Mas eu só me sinto ofendido se eu permitir que o outro entre, que a vibração do outro entre. Digamos que chega um outro ser próximo a mim e está em desequilíbrio emocional. A vibração dele está na contração. Só em ele chegar perto, eu já vou sentir, tá? Algo diferenciado. Então, ele vai tentar falar palavras de ofensa para me ofender. Se eu estiver funcionando como o pai funciona, tá? O que é esse funcionamento? Olhar o outro como uma criança que ainda está aprendendo. Olhar o outro como um ser que ainda está passando, né, pelas suas fases emocionais, que ainda não aprendeu. Ainda está num padrão de frequência baixo, eu diria, aquele ser ainda de lá de trás, eu costumo dizer das cavernas. São seres que ainda não desenvolveram sensibilidade, doçura, amor. Seres que querem ficar fechadinho em um local, se escondendo de si mesmo. Seres que não querem abrir-se para o divino. Seres que ainda precisam aceitar e se permitir
né, por algum momento, ele foi acuado o seu desenvolvimento e foi infeliz. Então ele teme em se entregar para o Pai Criador, para esse universo de oportunidades, de liberdade. Então esse ser que está lá fechadinho, que quer ficar fechadinho, o primeiro passo é ele se permitir e se experimentar sem medo. Se perdoa, se está sentindo alguma culpa, porque o Pai não condena ninguém, tá? E se liberta, se permite. Se não for esse ser, vá se experimentando com um outro ser, tá? Até sentir a essência divina em seu ser. Mas esse broto, ele tem que se abrir, ele tem que buscar, ele tem que querer sentir. Se ele ficar como se fosse um broto, um botãozinho fechado, sem querer sentir, como se nada pudesse entrar aqui nesse broto, tá? Fechadinho, ele não vai conseguir se desenvolver. Então, se permita sentir essa conexão com o Pai, tá? E é através das pessoas que nós vamos conseguir fazer isso. Por quê? Porque elas são nossas ferramentas de teste. Todo dia a gente tem um teste, uma prova. Quanto que eu consigo amadurecer isso? Então, quando vier a ofensa, eu me senti ofendido, automaticamente eu tenho que perdoar. Ou seja, eu não tenho nem que julgar, nem que condenar. Eu perdoo. Jesus nos perdoou naquele momento da crucificação, porque ele entendia que nós éramos crianças, seres imaturos. Ainda somos, tá? Não mudou muita coisa não, mas isso precisa ser automático, essa dualidade. Quando eu sentir o ódio, eu automaticamente vou acolher com amor, transformando essa energia de ódio, filtrando para o amor, transformando. Quando eu sentir uma ofensa, eu vou sentir, tá? Eu preciso diagnosticar. E aí, automaticamente, eu vou para o código da dualidade, que é o perdão das ofensas. Mas isso tem que estar registrado no meu córtex cerebral. Eu tenho que estar praticando isso. Eu tenho que estar atuando dessa forma para eu conseguir, tá, sair da contração para expansão, tá? Isso eu já estou trazendo na tabelinha. Eu vou estar sempre correlacionando a oração de São Francisco de Assis. Vamos trazer essa questão da oração correlacionando com a ciência, que é essa tabela, a escala de consciência, tá? Então, a próxima palavra é discórdia. Onde houver discórdia, que eu seja união. Hoje, por nós estarmos em diferentes níveis de consciências, de aceitação, de aprendizado, né, de todos os assuntos, não importa qual são. Eu ainda me permito uma discórdia. O que é você discordar e discutir, né, intelectualmente sobre um assunto é uma coisa, para chegar em um nível, né, de lógica e razão. Mas quando eu entro em uma discórdia para um ataque
um confronto, ou um duelo emocional, eu vou estar baixando minha frequência, eu vou estar de novo entrando na contração. Aí eu vou perceber qual é o sentimento. Se é vergonha, culpa, tristeza, medo, desejo, raiva. Se eu sentir essas emoções, tá? Eu tô oscilando meu hertz de 150 a 20. Eu estou em uma contração. Eu vou automaticamente eu vou entrar num padrão de frequência baixo. Eu vou estar correlacionando, né, com esse padrão de frequência todo mundo que tem o mesmo sentimento, ou seja, a mesma emoção baixa. E aí eu vou atrair, porque eu sou um imã, tá? E eu não vou sentir só essa emoção em mim, a minha emoção. Eu vou sentir o padrão emocional de muitos, de toda uma dimensão que está presa nesse padrão emocional. E é por isso que fica difícil sair. Muita gente entra em depressão. Por quê? Porque não construiu resiliência, tá? Então, tudo eu preciso ter um motivo de resiliência. Se chegou tal coisa, né, tal situação, para mim, eu tenho que criar um motivo de resiliência, que é uma saída, né, uma solução para tal, seja a emoção, seja a ação, ou problemas, ou dificuldade, não importa o nome usado. Eu preciso superar, tá? E isso é o que tem ocorrido muito nessa questão da discórdia, porque nós precisamos da união. Ele disse: um só pensamento deverá subir até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. É dessa união que nós estamos falando. Não precisa que eu esteja correta ou o outro esteja correto. Todo mundo está correto no seu grau de consciência e de entendimento. Eu só preciso aceitar que ele ainda está assim, nesse grau de consciência e de entendimento. Assim, eu vou conseguir sair dessa discórdia, né, e me manter unida com a maior parte daqueles que já ressoa com a vibração uno com o Pai. É assim que está funcionando, tá? Então, a próxima palavra é o erro, tá? Onde houver erro, que eu seja verdade. Erro é uma palavra de aprendizado, assim dizendo, né? Eu não tenho que condenar o outro porque ele errou, nem me condenar porque eu errei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar o erro, né? Onde errei e o que eu preciso refazer para consertar, para manter a verdade, sendo a verdade. Mas o que é que acontece? Geralmente, as pessoas criam culpas, medos. Já fiz e agora serei condenado. Mas não é isso que diz na lei, tá? A lei nos traz sempre uma renovação, uma transformação. Se demorar no erro, é que é uma tremenda perda de tempo, tá? Então, quanto tempo faz que eu já estou preso
nesse erro? Quanto tempo faz? E ainda me mantenho. Quanto tempo eu quero permanecer no mesmo erro? Porque a partir do momento que a minha consciência fala que é um erro, significa que eu tenho que buscar a verdade e praticar essa verdade, tá? Temos N exemplos para isso. Esse sentir é individual. Por quê? Tem pessoas que podem estar fazendo algo que eu já passei e veja isso como um erro, já superei, e o outro ainda está passando ou precisa passar para experimentar, para ver que é errado, para sentir e para avançar. Então é todo um processo, tá? Então o erro é se manter no erro, mas se você usar ele para buscar a verdade, se transformar, né? É exatamente um padrão vibracional de contração em Hertz, o erro, tá? Ou você gera uma coragem e busca essa verdade. Aí você vai gerar um sentimento de expansão em Hertz, tá? E isso tudo funciona nos seus átomos, nos meus átomos. Não tem como fugir desse funcionamento, tá? A próxima palavra é desespero. Onde houver desespero, que eu seja esperança. Então, eu vou trabalhando essa dualidade em mim. Se eu ainda sinto medo, desespero de alguma coisa, eu tenho que buscar, né, a esperança. O que é esperança? É tudo que vem da eternidade, ou seja, infinitas possibilidades. Porque a esperança nunca acaba. Então são infinitas possibilidades que eu tenho. Eu só preciso me acalmar, meditar, entrar em contato com o meu eu superior, conversar, trocar sentimentos com o Pai e assim avançar. Por quê? Porque eu vou sentir em mim, tá? O que devo fazer. Pode vir por intuição, e você vai sentir em cada chakra. A porta que ele conseguir falar conosco é isso. Pode vir também por alguma outra pessoa, uma ferramenta que é um ser próximo a gente, tá? Então é preciso que a gente não se desespere, porque existe esperança. Esperança é infinitas possibilidades. Você pode usar a sua criatividade, porque nós somos um ser criativo, tá? A energia atômica é infinita e nós podemos usar isso ao nosso favor. A próxima palavra é tristeza, né? Onde houver tristeza, que eu seja alegria. Então, a tristeza também correlacionando com a escala, né? Tanto a tristeza quanto o desespero, são tudo essa dualidade negativa baixa, contrai, tá? Então, se eu me perceber nessas emoções baixas, eu tenho que fazer um exercício. Não é só pensar, não. Eu tenho que agir, tá? Então, chegou para mim um sentimento de tristeza. De onde está vindo isso? É meu mesmo?
ou é de alguém que se aproximou de mim, tá? Eu preciso identificar, sendo meu ou de outro ser que se aproximou de mim, eu vou precisar trocar essa emoção de tristeza com alegria. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço no meu cotidiano que me deixa alegre? Eu preciso fazer mais isso. Comer chocolate? É uma delícia, não é? Deixa alegre? Dançar? Então, o que é que me deixa alegre? Ajudar? Servir? Faz mais isso. Porque essa alegria vai ser o gerador, tá? Para que desfaça a tristeza. Tem pessoas que correm para alguns recursos para abafar. Só que esses recursos não estão mais funcionando, tá? Então, troca, porque energia você só movimenta com energia. Se eu tiver que refazer uma energia de tristeza, eu vou ter que gerar alegria. Então, o que me deixa alegre? Eu tenho que praticar isso, tá? A próxima palavrinha é trevas. Eu tenho trevas como ignorância. A ignorância é o não conhecimento, tá? Precisa de buscar informação. Então, onde houver trevas, que eu leve a luz. O que é a luz? É a informação, é o conhecimento. Então, se eu identifiquei algo que eu não estou sabendo lidar, né? Eu estou nas trevas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a informação que eu preciso, tá? Para auxiliar os meus átomos, eu tenho que dar a informação a eles, para eles processar tem todo um procedimento, tá? O sistema neural, e aí eles começam a mandar uma nova frequência. Eles vão reconhecer, ela quer, né, exatamente isso agora. Ela reconhece que isso é melhor. Para isso, eu tenho que fazer o exercício de repetição, tá? Eu tenho que ver imagens ou ouvir várias vezes a informação que eu preciso. Então, eu vou colocar essa informação, eu vou codificar o meu cérebro com essa nova informação do que eu quero, que eu preciso, tá? E eu vou sair das trevas, da ignorância. Digamos que eu preciso de doçura, de afabilidade. Então eu vou colocar, né, imagens para o meu cérebro codificar através da visão, tá? De doçura, som de doçura, de afabilidade. Eu vou fazer isso para que o meu ser fique mais doce, afável, tá? E assim eu vou conseguir codificar novas informações. E essas informações é o conhecimento, é a luz. Se não for desse jeito, eu vou continuar na treva da ignorância, tá? Então vamos sair dessa treva, porque tem muita gente na frequência da contração. Vamos buscar a informação que precisa para a expansão de consciência. Toda vez que eu coloco uma instrução, um conhecimento, uma informação no meu córtex cerebral, ele começa a processar a meu favor, tá? A minha evolução, ao meu desenvolvimento. É assim que funciona. Então, desde lá, né, que São Francisco nos trouxe essa oração,
A atualidade de hoje, que esse ser nos trouxe à escala de consciência, a gente fazendo uma correlação, né? Tá tudo atualizado, tá? Aí vamos, na sequência aqui, ele diz o seguinte: fazer com que eu procure mais, procurar mais, consolar, quer ser consolado. Não é isso que geralmente acontece. As pessoas querem ser consoladas do que consolar. Então eu preciso buscar consolar, que ser consolado. Será que eu já consigo fazer isso? Ou eu ainda consigo, ou eu quero ficar no vitimismo, no negativismo? Se eu ficar no vitimismo e no negativismo, eu estou contraindo a tabela, né, da escala de consciência em hertz. Eu vou estar oscilando de 175 hertz a 20, tá? Então, vitimismo, não, tá? Eu consigo, eu sou. Eu sou o quê? Põe aí a palavra depois do eu sou. Eu sou firme. Firme, elemento terra, tá? Se precisa de terra, faz vibração com a terra. Eu sou doce. Se ainda não é, pode fazer suas vibrações com a água. E aí você vai conseguir ser doce. Precisa equilibrar esse elemento água. Todos os elementos, né, faz parte de nós. É uma junção, nós somos um. Nós só precisamos entender o que é isso, né? Então é tudo junto e misturado. Átomos, tá? Então vamos lá. Quando ele fala, né, que eu consolado quer consolar, compreender quer ser compreendido, compreender quer ser compreendido. Quanto que eu, de 0 a 10, consigo compreender o outro, a mim? Ou eu desejo ser compreendido pelo outro e esqueço de compreender? E a próxima, que é mais importante, amar que ser amado. Amar que ser amado. A gente deseja que os outros nos amem. Não é assim? Em vez de amar. Sendo que eu só vou conseguir ser amado se amar. Como é que eu vou conseguir ser amado se eu não for doce? Não vou conseguir. Eu não vou estar no padrão de frequência do amor. Quem é a frequência do amor? O Pai. Ele ama, Ele nos ama incondicionalmente. Olha só, quanto tempo faz? Milênios de anos que nós já estamos aqui, batendo na mesma tecla. Mas eu ainda não quero me abrir o broto fechado. Eu não quero me permitir sentir. Eu estou fechada para isso. Então, enquanto eu estiver no broto, não consigo. Mas a partir do momento que a pétala do broto abre, não, aqui eu me permito.
Agora eu vou me permitir isso. Agora eu vou me permitir sentir isso. E vou trabalhando essa dualidade que nós acabamos de falar aqui, da oração de São Francisco. Eu vou me permitindo trabalhar o meu ser, tirando ele do instinto para sentimento, tá? Nós podemos pegar esse exemplo de São Francisco, a oração, com a escala da consciência, e nós vamos ver que em hertz, de acordo com a emoção que eu sinto, eu vou avançando, passando por cada etapa. Mas eu tenho que ser sentindo. Eu não vou passar por um novo ciclo se eu não desenvolver cada etapa em mim. Se eu não avançar passo a passo, tá? Então, a partir do momento que eu abro a pétala, eu vou dizer assim, eu quero sair do broto, tá? E eu vou me permitindo sentir, fazer a experiência, mesmo que erre, mesmo que não acerte, vamos dizer assim, tenta de novo, tenta quantas vezes for necessário para avançar de um ciclo para o outro, tá? E aí a gente vai para de coragem, neutralidade. A gente vai passar um período ali na neutralidade. Depois, essa neutralidade, você não vai conseguir sentir nada, é como se você não tivesse mais emoção, tá? E aí depois você vai para disposição, vai passar um período na disposição, depois vai para a aceitação, né? A aceitação já é 350 Hz, ó, melhor do que a contração, tá? Mas ainda é baixo. Para o planeta que está chegando em 700 Hz, é metade do caminho. Então vamos lá. Depois a gente vai para a razão, começa a raciocinar as coisas. Se eu fizer tal situação, é negativa ou positiva? Eu vou ter que efeito. Se for negativo, eu vou ter efeito negativo, contração. 10. Agora, se for positivo, né, eu vou raciocinar, ó, eu vou fazer tal coisa, isso é positivo. Eu vou ter expansão, tá? Então, tudo é conforme a sua ação, de pensar, de agir. Nós temos 7 sentidos para agir corretamente. Então, antes de passar pelo crivo dos 7 sentidos, não se movimente. Depois que você passar cada ação pelos 7 sentidos, tá? Isso é bom. O que é que vai acontecer? Se eu fizer tal ação, e aí eu vou tentar sentir aqui. Se eu não sentir agonia, desespero, só sentir fluido de amor, faça. E é isso aí. Você está na ação correta, tá? E é assim que eu tenho que agir. E aí vem amor. Eu entro no padrão de amor. O padrão de amor é 500 Hz. Eu vou estar agindo, né? Interagindo comigo e com o Pai atomicamente, né? O núcleo do átomo, tá? Pai, núcleo do átomo, a vibração magnética que ele nos fornece, que é vida, tá? Em abundância, para gerar alegria, alegria em mim, alegria no outro. Alegria é o padrão de vida um pouco melhor, tá? 540 Hz. Até que eu consiga viver nesse padrão, nesse ciclo,
a alcançar a paz. E a paz é 600 Hz. E eu tenho que fazer esse procedimento em cada átomo meu, senão não avanço, tá? Eu não avanço, eu não consigo. Para chegar em 700 Hz, que é a iluminação, que é o padrão do nosso planeta Terra, que está chegando. E é por isso que as pessoas que estão dentro do globo estão sendo assim, sentindo N situações. Porque se tiver no padrão de frequência de contração, pode até sentir doenças, né? Mas se tiver caminhando para o sentimento de iluminação, da paz, do amor, estiver já nesse desenvolvimento, vai sentir a frequência mais suave, mas vai sentir. Porque o nosso organismo é como se a gente tiver, e nós estamos dentro de um útero mutando, né? Fazendo uma mutação, uma transformação. O útero é a Terra, o globo. E a humanidade está dentro desse globo, fazendo a mutação por frequência em Hertz. Se eu quiser continuar aqui, eu tenho que ter um padrão da Terra 700 Hz, construído em meu ser, em luz, energia. Mas se eu não conseguir desenvolver essa luz, essa energia, eu não consigo permanecer no planeta que evoluiu, né? Que vai para um projeto de regeneração. O projeto de regeneração é aquelas pessoas que querem se regenerar, que querem fazer essa transformação que eu acabei de falar aqui. Não são pessoas prontas, não. São seres que estão caminhando. Se nós conseguirmos isso, né, essa vontade da regeneração de toda a humanidade, nós estaríamos chegando mais rápido para o processo de planeta ditoso, que é depois da regeneração. E que nós vamos também fazer todo um processo de mutação para chegar no ditoso. Então é um funcionamento que ninguém pode parar esse funcionamento. Nem mesmo aquele que tenta, através da nossa mente, entrar. Jesus chama ele de besta. Nem a besta conseguirá entrar se eu quiser transformar o meu ser. Só depende de cada um. Livre arbítrio, tá? Eu preciso usar meu livre arbítrio. Eu preciso usar a minha sabedoria para astuciar justamente esse magnetismo que vem da besta, para eu não cair em tentação. Não é fácil porque ele tem um magnetismo poderoso. Mas a gente consegue, não consegue? Presta mais atenção. Anda na verdade. Anda no amor. Anda na paz, no equilíbrio, na alegria. Não existe interferência se eu não permitir. Só se eu permitir é que existe interferência de outro ser em mim. Então, seja seu próprio mestre. Gratidão.